A gente vai conversar agora com Alex Agostini, ele é economista-chefe da Austin Rating. Boa noite para você, Alex. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente mais uma vez. Bom, Alex, apesar do ministro Haddad ter feito essa coletiva sobre a revogação parcial do aumento do IOF antes da abertura do mercado, a gente viu o índice Bovespa B3 operando em queda boa parte do dia. Primeiro, queria entender por quê e o que deu esse impulso final que acabou fazendo o índice virar e fechar no positivo. Olá, Cris, boa noite. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Olha, hoje o dia foi bastante animado, né? O Mário comentou isso agora com o entrevistado, né? E de fortes emoções. Bom, primeiro, mais uma vez, o governo age de forma atabalhada, né? Sem qualquer comunicação um pouco mais prudente. E claro que quando o governo fala, principalmente o ministro da Fazenda, os mercados financeiros reagem. Nesse caso, reagiram de forma muito negativa. E ficou boa parte da manhã tentando se recuperar. O que fez mudar, pelo menos aquilo que nós acompanhamos, foi na parte da tarde. Ainda que Donald Trump tinha anunciado que, olha, vou colocar ali tarifas diretas contra a União Europeia em torno de 50% sobre as importações, né? Teve, na parte da tarde, um entendimento com relação à China, ou seja, mais uma conversa, então isso acabou animando um pouco os investidores. E aí, lá nos Estados Unidos, como teve uma força também nos ativos, aqui acabou refletindo um pouco isso. E claro, também houve aqui internamente algumas questões locais. Por exemplo, as ações de bancos, tirando o Banco do Brasil, os bancos acabaram tendo uma melhora nas ações. Houve a questão da Braskem, que subiu mais de 9%. A Vale também teve uma pequena alta. A Petrobras também. Então, essas ações que pesam muito no Bovespa acabaram tirando um pouco aquele mau humor do mercado. Mas, principalmente, é que o governo acabou recuando numa parte delicada, né, de todo o decreto anunciado do aumento do IOF, e no cenário internacional houve ali Trump estando um pouco mais próximo da China. Eu queria continuar nessa questão do IOF com você, Alex, porque apesar desse recuo parcial, queria ouvir na sua visão quais são os possíveis reflexos do aumento do IOF sobre a nossa economia. Olha, poderia ser um reflexo muito mais negativo caso esse impacto todo na moeda estrangeira acontecesse, o que parece que não foi um estrago tão grande assim. O principal problema não é a elevação do IOF de forma direta. Então, por exemplo, nós vimos que vão aumentar os custos das empresas que vão tomar crédito. Crédito para financiar a produção vai aumentar, porque o IOF saiu ali de R$ 1,90 para R$ 3,90. Empresas que estão no Simples também, se tomarem um crédito, vão ter um custo adicional. No final das contas, em parte, isso pode ter um aumento de preço, mas de forma um pouco pequena, um repasse do custo. Mas o principal sinal, Cris, é de fato a questão fiscal. Quando o governo adota esse tipo de medida para elevar a arrecadação, como o Vinícius Freire disse, né, de forma desesperada, é porque ele não está querendo ajustar a despesa, ele não quer ajustar as suas contas reduzindo o gasto, né? E isso passa uma sinalização muito negativa para os investidores. Por quê? A gente sabe que todo aumento de gasto ele vai acabar tendo um impacto na dívida pública, porque o governo vai precisar se financiar. E a arrecadação tem um certo limite, né? Ainda mais agora que a gente pode entrar no segundo semestre com uma desaceleração da atividade econômica. Então, e aliás, foi isso que motivou o governo a realizar um contingenciamento de 20 bilhões do orçamento e um remanejamento de 10 bilhões também do orçamento, porque ele viu que a arrecadação estimada não vai ser atingida. Então, essa sinalização fiscal ela é muito negativa para os investidores, porque a gente sabe que isso vai fomentando a inflação e, sem dúvida alguma, vai desaquecendo a economia, porque os juros vão ficar elevados por um certo período de tempo. Inclusive, tinha até algumas apostas de alta de juros. A Austin acreditava que seria a última alta. De fato, agora, com esse IOF, não faz mais sentido subir a taxa de juros no Brasil. Mas esse é o principal ponto que afeta, sem dúvida alguma, as famílias, ou seja, a perda contínua de confiança na economia brasileira. Então, isso vai afetando o dinamismo de investimentos,
né, na economia, os preços vão ficando cada vez mais caros, porque acredita-se que o governo vai continuar gastando. Essa é uma dinâmica muito negativa e que a gente vem observando já há algum tempo, não é de agora. Vamos passar para as perguntas dos nossos analistas. Vamos começar pelo Vinícius Torres Freire. Vinícius, por favor. Alex, queria retomar o que você disse aí sobre impacto na atividade. No Banco Central já tem ideia de que isso vai ter impacto na atividade, mais ou menos equivalente com algum arroxo financeiro. Algumas instituições financeiras já estão fazendo essa conta, não sei se muito rapidamente ou não, como eu disse agora há pouco, de impacto de equivalente a um aumento de 0,25 na Selic. Você tem alguma estimativa, alguma ideia de qual o tamanho desse impacto? Não, até porque, Vinícius, quando a gente olha o aumento da alíquota, ela sai de 1,9 para as empresas em geral para 3,9. É um aumento significativo, mas o nível de alavancagem das empresas via tomada de crédito não está tão grande, porque já há muito tempo as empresas vêm entrando no mercado de capitais para tomar financiamento e crédito, ou seja, ela sai do sistema bancário, isso já está acontecendo há vários anos, há mais de uma década. Então, o impacto sobre as empresas, e eu fiz um trabalho ontem, com mais ou menos 6 mil empresas na nossa base de dados, e 1/3 delas não tinha alavancagem, ou seja, não tinha dívida onerosa. Então, é difícil a gente falar que, olha, vai ter um impacto significativo, né? A princípio, não, por conta dessa exposição, esse nível de alavancagem não é tão alto. Sem dúvida alguma que existe essa expectativa, naturalmente, de afetar o crédito por conta do aumento do custo. Mas o impacto na produção é muito menor, por exemplo, do que o próprio aumento da taxa de juros que já aconteceu, está no maior nível dos últimos 19 anos. Então, isolando o efeito do EF, é muito menor do que qualquer outra medida que o governo tem feito até agora. Vamos passar para o Alberto. Alberto, faz a sua pergunta, por favor. Alex, na medida em que o governo não enfrenta o problema com retidão e transparência, porque ele não faz uma reforma estrutural para atender os problemas de médio e longo prazo, ele fica empurrando o problema com a barriga, a minha pergunta para você é o seguinte: depois daquele pacote de novembro e o de ontem, quando revelaram que ao invés de 29 bilhões de déficit passou para 97, a pergunta é a seguinte: quais serão as novas surpresas até o final desse ano e o que ainda a gente vai ter de surpresa que vai nos assustar ao longo do ano que vem? Oi, Alberto, olha, é muito difícil, claro, a gente falar do que pode vir pela frente, mas o que vier, eu acho que a gente não vai ter nenhuma surpresa, porque você colocou muito bem, o governo não tem enfrentado o problema fiscal de frente, porque se ele quisesse, ele não tinha anunciado em novembro passado, por exemplo, quando ele fala no anúncio de corte de gastos, ele inicia falando de uma desoneração de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Não que isso não esteja correto, o governo até tem que fazer esse tipo de desoneração. O problema é que ele não tem a contrapartida, que são as receitas, para fazer frente ao nível de endividamento que continua crescendo. Então, o que o governo deveria fazer? Não existe mágica, ele deveria, primeiro, vender ativos públicos. O que significa? Vender empresas estatais, torná-las privadas, privatizar as empresas. Nós vimos na semana passada que o rombo dos Correios chegou a R$2 bilhões. E quem é o principal acionista dos Correios? O único, aliás, Tesouro Nacional. Então, esse é um ponto. Outro ponto, o governo precisaria fazer, e você falou muito bem, reformas estruturais. A reforma administrativa, ela não sai da pauta, né? Só fica ali falando que precisa fazer. Precisa reduzir o tamanho do Estado. É impossível a gente ter uma carga de despesa com um pessoal tão grande como é no Brasil. E o terceiro ponto que eu acho extremamente importante é fazer um novo pacto federativo para descentralizar as receitas. Ou seja, definir, de fato, não só as receitas que cada esfera de governo leva, município, estados e o governo federal, mas também as despesas. Para isso, tem que entregar o dinheiro na mão desses gestores, que são prefeitos e governadores, e não o governo federal administrar e redistribuir. Então, isso está errado e me parece que o grande problema pela frente é que está se esgotando as medidas de aumento de arrecadação, porque vai entrar naturalmente em desgaste com o Congresso Nacional há um ano das próximas eleições, que teremos no ano que vem. Então, o grande problema, a grande preocupação é como o governo vai equilibrar a necessidade
de continuar contendo essa elevação da relação dívida bruta, que está crescendo, com a necessidade de manter o apoio político. Para isso, ele vai ter que entregar valores para emendas parlamentares e ano eleitoral, que será ano que vem, e será pouco que vai sobrar na conta do que nós chamamos de despesas discricionárias, que são investimentos. Tanto que ele teve que remanejar 10 bilhões agora, que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda. Então, nós estamos entrando numa situação no qual a Austin Rate, como agência de classificação de risco, está muito mais inclinada para uma piora da nota do que com uma melhora da nota do país, como deseja o governo. E diferente do que o governo fala, isso não é um problema das agências de risco, é o governo que não fez a lição de casa, é o governo que não tirou a nota necessária para melhorar e atrair investidores. Vamos passar para a Júlia Lindner, também nossa analista lá em Brasília, para ela fazer uma pergunta para o Alex. Júlia. Alex, diante desse cenário nacional, né, interno que você tem falado, e no início você chegou a falar pontualmente também da questão internacional, eu queria saber como é que você vê a trajetória do dólar para esse ano, tanto com esse impacto dessas sinalizações do governo brasileiro, mas também com esse cenário Trump, tarifaço, essas incertezas todas. Júlia, boa noite. Bom, Júlia, boa pergunta, né? Para onde que vai a relação real-dólar, né? A gente tem uma grande preocupação, vale lembrar que no final do ano de 2024, num ranking que a Austin faz, de 118 moedas, o real foi a sexta moeda que mais se desvalorizou. Quando nós atualizamos esse ranking agora, em meados de maio, o real foi a quarta moeda que mais se valorizou. Então, o que isso demonstra? Que a gente ainda segue com uma fragilidade muito grande em relação aos fatores domésticos, principalmente porque, quando houve a desvalorização, nós tínhamos fatores externos pesando muito. E isso parece que saiu um pouco do radar, que foi principalmente essa postura protecionista de Donald Trump. Os conflitos geopolíticos também afetaram um pouco a expectativa da moeda, mas o que tem afetado saiu de cena a questão externa, a interna fica. Hoje, por exemplo, era um dia para o real ter uma valorização muito maior. Diria até que as condições em relação ao que entra de recursos do Brasil e o que sai é muito mais favorável a uma valorização do real. Isso só não acontece porque, infelizmente, ainda os investidores estão preocupados com essa dinâmica da política fiscal expansionista dada pelo governo. Então, olhando hoje para frente, nós temos muito mais fatores negativos que podem ainda afetar a cotação da moeda por uma tendência de desvalorizar o real frente ao dólar. Agora, é claro que, como é um ativo financeiro, qualquer informação positiva, mesmo que do exterior, pode trazer esse real um pouco mais para baixo, porque ele quer valorizar, né? Ele quer ir ali para 5,50. O problema é que o governo sempre coloca uma pedra no meio do caminho e a gente acaba tropeçando nela e tendo um efeito negativo. Alex, muito obrigada. É sempre bom demais ter você aqui com a gente. Bom fim de semana, que você volte mais vezes. Obrigado, Cris, e a todos. Bom fim de semana.